Salve, salve galera! Começando mais um Sports Machine, sua conversa semanal sobre os esportes americanos. O que tá rolando ali nos negócios e nos bastidores do esporte nos Estados Unidos, principal mercado, o grande mercado referência pra gente. E eu estou aqui com o Sérgio Patrick, firme e forte sobre terra. Não saiu voando nessa semana, né, Patrick? Tudo bem? Não, ainda bem, viu? Um grande abraço, Érico, um abraço a todos. Foi mais um susto do que um impacto real, pelo menos pra gente aqui no sul da Flórida, na região de Miami, né? A gente deu sorte. Crianças ficaram 2 dias sem ir na escola, quase tudo foi cancelado, a gente fechou aqui no apartamento, aqui na minha varanda, que é ao lado, atrás dessa luz. Essa luz, parece, assim, parece a entrada do paraíso. Né? Tem 2 cadeiras que eu não consigo, você tem que trazer tudo para dentro, o prédio pede, o que você não consegue trazer, você tem que amarrar, então eu amarrei 2 cadeiras na varanda para elas não voarem e tal. No fim das contas, realmente foi muito menor aqui, e foi muito grave, muito sério no oeste da Flórida, né? Muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu casa, e o processo de recuperação ainda vai durar um tempo. E se tem uma coisa que o americano faz muito bem, é se levantar dos escombros, né? Se reconstruir a partir de uma tragédia, é um negócio impressionante. Então, a quantidade de gente fazendo trabalho para reunir doações, inclusive passando pelo esporte. Até me lembrei que uma vez, vendo um jogo de beisebol, eu fiz uma doação para aliviar, para ajudar na recuperação de Houston, depois de um super furacão. Mandei lá $5, que era que eu podia mandar na época, por mensagem de texto, uma parceria da MLB com a T-Mobile, que é uma operadora de telefonia. Então, a força do esporte também impressionante nessa hora, né? E todo mundo se levantando para tentar ajudar quem estava ali nessa área mais atingida. É isso aí, o esporte entendendo o papel dele como causa, né? É isso que eu acho interessante do mercado americano, porque tem muito isso. O esporte americano, ele entende que ele precisa ser bola propulsora. Aqui no Brasil tem bastante coisa melhorando, tem bastante gente indo atrás. O Patrick, dá uma atenção aí, por favor, vai. Você está sendo chamado aí do lado que eu vi. Eu fui pedir para ele estar fazendo lição da escola. Vem cá, agora você vai aparecer a sua mão, você vai ter que aparecer inteiro. Esportes Machine. Tá do meu lado. Olha o style, hein? Olha o style da criança. Tá com dor de ouvido hoje, ele pediu para ficar em casa e ele tá trabalhando aqui do meu lado. Ele começou a fazer um barulhinho, pus a mão para ele parar de fazer barulho, ele quis que a mão dele aparecesse no vídeo. Muito Pronto, bem. agora você apareceu inteiro, viu? Esse é o Oliver. Esse é o Oliver aí com a gente na nossa conexão Sports Machine. Mas eu te pergunto o seguinte, Patrick. Falamos do furacão, só que o assunto realmente nos Estados Unidos hoje é outro, né? A NFL, principal liga, principal esporte, mais uma vez discutindo aquilo que aqui no Brasil a gente já ouviu falar quando a Gisele Bündchen disse que ela tinha medo, né, do Tom Brady se machucar, as concussões e tudo mais, mas o negócio ficou muito mais sério e a discussão está ficando muito mais acirrada desde a última semana, né? Pois é, e você sabe que quanto mais a gente vive aqui e aprende o que pode acontecer, né, em tudo que envolve o esporte nesse sentido, as pancadas na cabeça, tem uma doença grave, que é a encefalopatia traumática crônica, né? E aqui nos Estados Unidos eles chamam de CTE, na sigla, e é justamente causada por uma sequência de pancadas na cabeça. Lógico que não é qualquer pancada, é pancada forte, e a sequência é muito perigosa, né? Então, no momento, a discussão voltou à tona por causa do quarterback do Miami Dolphins. Quem não acompanhou, dou um rápido resumo. O Tua Tagovailoa, ele tomou uma pancada num domingo, jogando contra o Buffalo Bills. Na hora que foi se levantar, isso é muito comum, o cara toma, né, aquela amassada da defesa e vai se levantar rápido, dar uma corridinha para mostrar que está firme. Na hora que ele foi fazer isso, para a sequência da jogada, a perna bampeou. Claramente o efeito da pancada na cabeça. Foi tratado, liberado para jogar quinta-feira, 4 dias depois. Foi, curiosamente, uma semana curta para o Miami Dolphins. Aquele jogo contra o Buffalo tinha sido uma grande vitória do Miami contra um dos grandes times da temporada, que está na própria divisão, então isso aumentou a empolgação aqui na cidade. Claro que isso bota uma pressão para o quarterback titular continuar jogando. Ele foi para o jogo quinta-feira, tomou outra pancada, e aí a cena foi horrível, né? Quem não viu, ele teve até problema de coordenação nas mãos quando caiu e tal.
foi para o hospital, foi liberado. A discussão explodiu de novo aqui nos Estados Unidos. Isso vem desde, eu ia falar da década passada, mas já é retrasada. Lá por 2007, o New York Times colocou essa doença na boca de todo mundo. Uma grande pesquisa descobriu que isso era um sério problema para ex-jogadores de futebol americano. No momento, a gente já tem mais de 300 que foram diagnosticados, até o tema da minha coluna no mês do Máquina do Esporte também. E o grande problema dessa doença é que não dá para ser diagnosticado em vida, não é uma tomografia, uma ressonância, nada desses super equipamentos que a gente tem hoje consegue ver essa doença. Então, eles só conseguem diagnosticar depois que esse ex-atleta morre, se a família aceita, feita uma análise, e aí eles conseguem descobrir. Então, eles sabem que existe e sabem qual é a causa, mas é difícil determinar em que momento o atleta está superexposto e que impacto isso vai ter na vida desses caras, né? Porque enquanto eles estão jogando, normalmente eles conseguem levar, às vezes atrapalha a carreira e tal, mas normalmente eles conseguem levar. É um pouquinho mais tarde, não precisa ser muito mais tarde não, às vezes com 40, 50 e poucos anos, eles começam a ter depressão severa, começam a ter episódios de violência e muitos acabam com a própria vida. Então é um negócio bem triste e seríssimo e que volta a colocar aí a NFL com o foco fora do jogo. Agora a discussão é realmente sobre a violência. E aí, no ambiente dos negócios, tudo que gira em torno disso, né? Como é que o fã continua acompanhando, vendo tudo isso? Como é que as empresas continuam apoiando, vendo tudo isso? Fica uma grande interrogação, né? É uma discussão, até o Rodney Harrison, né? Ex-jogador, jogou na NFL durante muitos anos, jogou no Diego Chargers, enfim, passou por vários clubes e ele fez uma declaração também contundente, né? Durante uma emissora de TV, e ele falou: atenção, jogadores, né? Se vocês estão... Não entrem em campo, não vai, não faz. Se você está sentindo alguma coisa, para na hora. Né? Eu acho que talvez seja essa geração que se aposentou recentemente que vai ajudar o jogador atual a ter coragem de peitar isso, né? Porque também a gente entra numa discussão, eu vejo muito aí falando do negócio, né? É um risco da NFL virar o que o boxe acabou virando, né? Uma discussão de falar, mas isso aqui tem sentido, isso aqui tem lógica, né? Isso daqui vale a pena continuar sendo desse jeito? E aí entra a discussão, e se mudar muito, né? E quase para o que é o flag football, né? Aquela coisa que a gente diz, que o que é o esporte, o futebol americano sem contato, como é que isso vai acontecer? Né? Então eu acho que a gente tem ali tá entrando numa encruzilhada para o futebol americano que é enorme, principalmente se os ex-jogadores começarem a encampar o jogador atual a simplesmente se recusar a jogar, porque é o que sempre o esporte americano diz, sem atleta não tem nada. Exatamente. E para você ter uma ideia do impacto dessa declaração do Rodney Harrison, ele é um dos comentaristas de toda a gigante transmissão que a NBC faz no domingo à noite, é o Sunday Night Football. É o grande momento do futebol na semana, do futebol americano na semana, é o grande momento do esporte americano ao longo do ano. O Sunday Night Football é super popular, audiências enormes, são jogos bons, a NBC paga uma grana, e foi nesse cenário que ele falou para a apresentadora Mariah Taylor, né, sobre essa situação. Ele falou: eu tomava muita porrada quando era jogador, tudo girava e eu voltava a jogar. Né? O estádio ficava girando e eu voltava a jogar. E ele disse para os atletas: não esperem por ninguém, né? Porque fica muito essa coisa, a liga está tomando providências, a associação dos jogadores, que inclusive demitiu um consultor que foi responsável por autorizar a volta do Tua para o jogo seguinte, quatro partidas depois, ele foi demitido. Então você pode ter um erro humano, você pode ter pressão, são vários elementos. E inclusive aqui nos Estados Unidos você tem uma cultura, quando ele fala para os atletas, não esperem por ninguém, tomem a decisão pensando no futuro de vocês, na saúde de vocês, existe uma cultura que é de segura a dor, engole e volta a jogar. É história misturada com resiliência, a força que vem de não se sabe onde. Então, isso tudo é meio até mítico aqui no esporte americano. Aqui, o Michael Jordan ganha um jogo de finais de NBA com uma febre de 40 graus. Então, essas coisas de superação são muito bem vistas, mas o limite entre você
provocar um dano crônico no seu cérebro, né? E ser uma história de superação, ele está hoje muito pequeno. Então, esse é o alerta do Rodney Harrison. A gente já teve, você lembrou bem, a Gisele Bündchen falando da preocupação, né? E ela chamou o esporte violento, e isso até o Tom Brady repetiu numa entrevista, falando, a mulher se preocupa porque esse é um esporte violento. Mas ele mesmo disse, um ano antes, que achava que as regras estavam muito pesadas para os defensores, elas estavam responsabilizando os defensores, isso eu coloquei na coluna também, por erros ofensivos. Diz o quarterback é responsável por se proteger e proteger os outros. É uma visão óbvia do maior jogador de todos os tempos, que está lá dentro, que vive o futebol, mas ao mesmo tempo, cara, na hora que vem um trator daqueles e vai para cima do teu corpo, sabe, você consegue se proteger até a página 9, ou talvez ele, como um cara muito extraordinário, tenha essa capacidade, mas nem todo mundo vai conseguir. Nem todo mundo vai conseguir, é isso. E aí entra essa discussão. Agora, você lembra isso na sua coluna, e é bem interessante, que é o histórico do futebol americano como um esporte violento nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, vou voltar aqui um século e pouquinho no tempo. Os Estados Unidos foram... voltei mais, na verdade. Os Estados Unidos, quase 300 anos. Os Estados Unidos foram forjados, né, em guerra. As guerras de independência duraram um bom tempo. Depois, isso já... na geração seguinte já está na guerra de secessão, guerra civil, né? Depois, na sequência, você tem expansão do território e guerras contra os indígenas que ocupavam o território, principalmente mais a oeste, aqui dos Estados Unidos. Na virada do século XIX para o século XX, já não tem mais... as guerras já não são mais parte da realidade do dia a dia dos jovens americanos. E o futebol, né, o futebol americano acaba sendo uma das principais maneiras desses jovens mostrarem virilidade. Ainda existe uma mentalidade da sociedade muito focada nisso. E o jogo não tinha metade das regras que você vê hoje, né? O equipamento era quase nada, eram blusões bem firmes, às vezes alguma proteção de couro na cabeça, e acontecia muita coisa feia, né? Você tinha frequentemente atletas que tinham sequelas graves, alguns que morriam, né? E isso fez com que no começo do século XX, na primeira década, o presidente americano Teddy Roosevelt chamasse para a Casa Branca as principais universidades. Os times ainda não existiam, a NFL não existia, né? Então ele chamou as universidades e pediu que algo fosse feito para salvar o futebol americano. Dizem, que eles falam que o Teddy Roosevelt salvou o futebol americano com aquela reunião, com aquela iniciativa. Eu proponho realmente que a gente tenha um novo momento desses, porque me parece que a gente está vivendo algo muito preocupante, com todas as regras, todo o equipamento, toda a preparação dos atletas, o investimento, capacetes cada vez melhores. Esses problemas continuam acontecendo, né? Não sei se a gente está realmente conseguindo atingir esse problema. E tudo que vem como consequência para a NFL como grande estrutura. Os fãs continuam assistindo, meio que lavam as mãos, falam, bom, os atletas têm o livre-arbítrio, resolvem se expor ao risco. Os atletas, para muitos deles, é a grande oportunidade da vida. Eles não vão reclamar de dor ou largar a mão, porque é uma grande chance de ter... É que nem um lutador, né? Ganhar muito dinheiro e tal. No fim das coisas, é que nem o lutador indo... É o lutador indo pro MMA ou pro ringue do boxe, enfim, né? Exato. Eu vou tomar uma porrada, mas... Os patrocinadores ficam meio naquela assim, bom, eu tô aqui no meu cantinho, a NFL é muito importante para mim, se ninguém falar nada, se ninguém me pressionar, eu vou ficar quietinho aqui, entendeu? Eu sei que esse negócio é feio, pessoalmente, sei lá, um executivo pode até falar, eu sei que isso não tá legal, mas eu vou deixar isso rolar. Então, esse é mais ou menos o cenário, mas a situação é muito feia, porque isso que aconteceu essa semana com o Tua, por exemplo, semana passada, isso pode ter repercussões para a vida dele daqui a uma década, quando ele já não está na não liga, tem o salário, estiver, na liga e tal. Não tem o dinheiro que tem, né? Exato, ele vai estar na casa dele, em algum lugar dos Estados Unidos, e aí quem sofre é a pessoa e principalmente sofrem os familiares, né, ao redor. Então, filhos, esposas, irmãos, mães e pais. Isso é um negócio realmente que precisa preocupar mais a NFL. Agora, o que fazer é realmente muito difícil. Resta saber se a NFL vai saber
controlar como melhor do que o que ela fez na época do Colin Kaepernick, que se ajoelhou protestando contra o hino, né? A NFL mesmo disse que se arrependeu, que ela demorou muito para tomar uma iniciativa. Vamos ver se agora ela aprendeu com aquela lição de 2016 e agora seja mais eficiente nisso, né? Exato. E bem a minha cabeça, naquela época a NFL, por exemplo, demorou muito para fazer o que a NBA já tinha feito, né? Em termos de justiça social e tal. Aqui a gente tem, na verdade, essa coisa da violência no esporte, até em virtude da nossa conversa, do nosso tema aqui, eu tentei me aprofundar um pouquinho, além da NFL, você tem os óbvios, que são boxe, MMA, você tem até, em algumas situações, NASCAR, por exemplo, né, o americano gosta de ver um carro batendo no outro. Às vezes a emoção do americano é a batida, né? Para ele, o que vale a pena no esporte, bem ou mal, é o risco ali que ele integra. Né? Exato. É claro que para a NFL isso é diferente, porque esse contato, essa violência é parte fundamental da estrutura do esporte, e tem essa paixão pela busca do limite, até onde o cara consegue ir, ele treina mais para poder aguentar mais a pancada, ou para poder bater mais forte. Alguns dos estudos sobre violência no esporte que eu anotei aqui, olha só, catarse e alívio das próprias tensões violentas, por isso o fã quer ver esses esportes, mesmo que eles tenham violência. Opinião do Todd Jewell, que é um economista do esporte na Universidade de North Texas, em Denton, para o NBC News. Para o CBS News, a Nicole Lavoie, que é do Tucker Center for Research on Girls and Women in Sport, diz que isso foi vendido assim, por isso as pessoas consomem. Tá? E uma outra coisa curiosa que eu pensei nessa história toda é que a gente não tem, aqui nos Estados Unidos, de forma tão comum, tão corriqueira quanto no Brasil, na Argentina, em países da Europa, a gente infelizmente viu na Indonésia recentemente, no Egito há alguns anos, a violência entre fãs, né? É uma coisa diferente. Essa violência está dentro Tá no esporte, né? Mas fora você não vê. E olha que tem muito álcool envolvido, né? Tem muita paixão também, mas você não vê o hooliganismo como você vê, por exemplo, em muitas partes, no futebol principalmente. Né? Existe uma formação cultural no americano, né? De que a batalha, a guerra é restrita ao campo de jogo, né? Enquanto isso, fora, o fã é um espectador, é um entusiasta, mas não é aquela coisa de vida ou morte como a gente vê principalmente no futebol com o pé, né? Mundialmente acontecendo. Agora, eu queria tua opinião como especialista. Até que ponto um patrocinador, uma empresa parceira, se envolve, deve se envolver, deve ser também responsabilizada, também responsável por uma mudança positiva nesse momento que é muito diferente do que aquele que a gente lembrou aqui do Teddy Roosevelt do começo do século XX. Ali você não tinha as empresas tão envolvidas com o esporte como elas estão hoje. Ali, basicamente, era o atleta e uma manifestação, uma comoção popular em cima do esporte, né? Ponto. Hoje não, hoje é um negócio, dinheiro, patrocínio, mídia, tem um negócio enorme, né, de bilhões de dólares ali por trás. O que eu vejo é o seguinte, Patrick, que eu vejo as empresas, talvez, elas estejam olhando preocupadas. A partir do momento que começar a ter algo, se tiver uma tragédia mesmo, de uma morte de algum atleta, aí eu acho que passa a ser algo que a empresa já começa a pensar em debandar, né? Ela fala, não, peraí, isso aqui tá ficando muito pesado para mim. Ou se entrar algum executivo dentro dessas empresas e falar assim, eu assumo que isso daqui não é para mim. E aí pode gerar um efeito cascata de outros patrocinadores também tomarem a coragem. Empresa geralmente nunca toma a iniciativa sozinha, né? De ser vanguardista, de não se... Porque seria uma medida impopular a ser tomada, né? Não seria algo que você fala assim, não, eu estou fazendo isso que a maioria está afim disso. Não, é completamente impopular. Se chegar e falar assim, eu sou contra o modus operandi do jogo de hoje. É basicamente isso que ela fala, né? E aí o fã, naturalmente, vai se opor a ela, a essa decisão tomada. Geralmente, o que a gente vê? A empresa, às vezes, tomar o lado do fã, mesmo que isso não seja tão politicamente correto, por assim dizer, né? Como a gente está vendo, por exemplo, no Brasil atualmente, a Brahma que decidiu adotar a camisa verde e amarela como símbolo da seleção brasileira,
né? Ela está indo um pouco contra a corrente e está se posicionando, mas em favor do futebol e do torcedor. Nesse caso, não aconteceria isso, né? É uma posição tomada contra, entre aspas, o futebol. Ela pode ser, no longo prazo, encarada como uma medida que foi benéfica para o esporte, mas hoje ela é uma medida contestada. Então eu vejo as empresas olharem. Elas estão olhando. Se virar um caso muito sério, elas começam a debandar. Se não virar, ela vai trafegando ali conforme tiver indo o fluxo. É complicado, mas mostra também, né, Patrick, o tamanho e a influência que o esporte tem também para o comportamento da empresa na estratégia dela de comunicação, né? Me parece mesmo que a parte mais forte aí para tomar alguma decisão é a reunião dos atletas, uma assembleia de atletas, né? Seja a atual NFLPA, seja um outro grupo que reúna os interesses dos atletas, porque eles são diretamente atingidos ali, como a gente mesmo comentou aqui. Infelizmente, quando essa doença aparece, muitas vezes os caras já não estão mais com a camisa dos times, já estão numa vida pós-esporte, e aí esses caras e as suas famílias é que sofrem. Quero deixar duas coisas para a gente pensar aqui para o futuro. Uma que eu li recentemente e achei super interessante, até antes dessa discussão do Tua, já tem algumas semanas, sobre o futebol aqui é considerado o esporte mais seguro para você colocar teu filho pequenininho, 4, 5 anos, para começar a praticar um esporte. O Oliver, que vocês viram aqui no começo do programa, já bateu a sua bolinha aqui nos Estados Unidos, a Harper também é irmã dele, e é super comum, é muito mais popular que qualquer outro esporte. Mas tem uma preocupação com jogadas de cabeça com cabeça e a própria bola na cabeça. Que efeito isso pode ter para o cérebro, longo prazo e tudo mais. Então, hoje já existe um movimento dentro do futebol, da criançada, para jogar sem cabeçada. Eles jogam futebol sem cabeçada. Que impacto isso pode ter para o mundo inteiro? A gente está falando dos Estados Unidos, que tem a força que tem, né? E um problema grave de saúde que a gente ainda está descobrindo a cada dia a evolução da ciência e os detalhes. Que impacto isso pode ter no futebol daqui? Pode ser que o futebol dos nossos filhos seja um futebol diferente, né? E as cabeçadas já não sejam tão comuns e a bola aérea já não seja uma coisa tão comum por causa desses riscos também. Isso é para discutir e pensar, porque é uma discussão que está muito no começo. E a outra é a coisa dessa violência, de repente, ficar restrita a ambientes nos quais a galera pode se sentir mais segura que não está acontecendo nada, mas que a impressão de violência é enorme, como filmes, como games, e aí estão diretamente relacionados ao esporte, e até um fenômeno bem americano, que é o tal do WWE, que é a luta livre totalmente ensaiada, totalmente fake, mas que tem milhões de seguidores, é um negócio de muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Ali, você pode ter certeza que, apesar dos caras pularem, do barulho todo que eles fazem no tablado e tal, ninguém vai se machucar de forma séria. Então, interessante pensar nessas duas coisas, né, para o futuro dessa relação esporte e violência, né? É muito interessante porque isso pode mudar a forma como o jogo é jogado, né? Como ele é feito hoje. Enfim, vai ter muito pano para manga, né? Vai ter muita discussão ainda pela frente. É algo que a FIFA já começa a fazer alguns estudos, né, no futebol em geral, e que pode vir a mudar realmente, radicalmente esse negócio. Agora, Patrick, falamos sobre a importância do esporte como fenômeno cultural, como um produto de mídia, de massa, e teve um caso curiosíssimo nesta semana também que passou aí nos Estados Unidos, que o senhor me mandou aqui, que foi uma ação, quase que a gente pode dizer, de marketing de emboscada da Paramount em cima das transmissões da MLB, né, da Major League Baseball, né? Exatamente. Só para a gente concluir um tema um pouco mais leve, embora a série em si esteja uma série de terror, né? Uma série chamada Smile, e, na verdade é um filme, né, chamado Smile, e o que a Paramount fez foi colocar gente atrás do home plate do beisebol, que é onde está ali o rebatedor, né? E ali, normalmente, essas pessoas você consegue, quando você dá o close no rebatedor ali, que é uma das imagens que você tem mais tempo, né? Ou é o pitcher ou é o rebatedor ali na tela, você vê as pessoas ao fundo. São, inclusive, ingressos muito caros, é um lugar muito especial para ver e tal. E eles colocaram atores, a Paramount colocou atores
fazendo um sorriso, assim, daqueles que dão arrepio, né? Uma coisa meio maligna e bizarra, assim. E aí, isso gerou conversa nas redes sociais e eles foram revelar que era por causa desse filme, né? Smile, que eles estão promovendo. Então, arrumaram uma forma interessante de promover e chamar a atenção usando o produto dos outros, né? Exatamente, esse que é o interessante, né? Lembrando aqui, eu tô com a minha colinha aqui, que a MLB é transmitida por ESPN, Fox Sports, TBS, MLB Network, Apple TV+, NBC, Peacock e MLB.tv. Paramount é do grupo da CBS, então não tá lá. Não tá lá, exatamente, não tá lá, mas soube aproveitar um esporte que também é bastante popular, que tem bastante audiência de TV, para fazer a sua promoção e sua ação de emboscada nas redes sociais. Também é interessante, uma maneira diferente de você aproveitar isso. Lembrando que, quando a gente fala de, por exemplo, Copa do Mundo de Futebol, a FIFA não permite esse tipo de coisa. Ela tenta, né, na verdade, impedir ao máximo que isso aconteça. Vamos ver se, né, a MLB cria agora alguma nova regra para tentar impedir isso. Lembrando que também, né, nos Estados Unidos, o esporte é muito usado para o varejo, né? Ele é muito usado para venda, para promoção, para mídia falar e tudo mais, e essa é uma ação típica, né? E essa ideia foi muito sutil, né, Eric? Ela não é uma camiseta com a marca, é uma pessoa que pagou o ingresso, está lá assistindo o jogo e faz um sorriso bizarro. São atores que têm a capacidade de fazer essa careta por um longo tempo e chamar atenção para isso. E quando a conversa começa, o jogo já foi, então não tem muito como pegar a pessoa ali na hora, tirar do jogo, né? Como na FIFA a gente viu, às vezes, modelos fazendo marketing de emboscada para alguma marca, e aí a FIFA conseguiu lá na hora alguma ação para tirar essas pessoas do local e tal. Essa aí da Paramount foi realmente sutil. E como é que você vai falar para a pessoa? Não, para de sorrir desse jeito. Não está nas regras do jogo. O máximo que elas tinham era uma camiseta escrito Smile, ou seja, sorria. Segue o jogo, né? Você não tem como impedir. Você vai falar, não, você não pode. Não, cara, é uma camisa escrito sorria, ponto, né? Acabou a discussão ali, né? Exatamente. Se você está com, né, uma marca, é diferente. Ainda assim, você vai em qualquer arena esportiva aqui, se eu for com uma camiseta com a marca... Você vai no Target aqui, né, que é um mercado bem comum, você acha camiseta com a marca da Budweiser, com todas as bandas, com todos os filmes, você vai lá e você põe essa camiseta, é cultura pop. Você vai a Coca-Cola tem uma porção de produtos, e você vai num jogo com uma roupa dessa, né? Então, impedir isso é realmente difícil. Então, tá aberta aí essa oportunidade para quem quiser ser criativo e usar esse espaço, sem dúvida. Lembrando que aqui no Brasil, recentemente, até a Amazon fez ação em conjunto, né, com a CBF, com o Flamengo e Fluminense, para promover série nova, enfim. Quando é feito de maneira, né, oficial, é sempre legal, mas também é muito engraçado quando a empresa consegue fazer essa emboscada e fazer diferente. E nos Estados Unidos, a criatividade para isso tem que ser até maior, porque é um mercado muito mais desenvolvido e muito mais preparado para não cair nessas pegadinhas, mas às vezes passa. E vou dizer, eu não sabia, eu não tenho visto beisebol atualmente, já tive épocas, até contei no começo do programa que eu fiz uma doação vendo um jogo de beisebol e tal, por causa de um furacão, mas hoje eu não tenho visto, e eu estou dando prioridade para outros esportes, mas fiquei sabendo por causa dos comentários nas redes sociais. Claramente, a transmissão era uma desculpa, né? Os comentários nas redes sociais depois podem ter um alcance e até uma duração, né, muito maiores do que só aquele período determinado da transmissão do jogo. Ela acaba perpetuando isso, né? E é interessante notar, eu abri aqui o post do Front Office Sports, né, que foi quem falou um pouquinho mais sobre a ação e tudo mais, e tem repercussão, o pessoal aqui comentando, tem mais de 3.500 curtidas o post, né, enfim, com um vídeo que mostra exatamente a hora que pega a atriz ali, e é espetacular, a gente mostra aí pra você. É muito engraçado, e realmente assim, se você tá numa transmissão do evento, é tão bizarra a cara do torcedor ali no fundo que você filma.
E você dá um close maior naquilo, enquanto espera os momentos do rebatedor ficar pronto e tal. Você faz isso. Não tem como. Excelente sacada da Paramount para esse negócio. Vamos ver como é que a MLB vai reagir ali em relação a isso. Sérgio Patrick, estamos encerrados por esta semana, é isso? Por hoje estamos, mas a coisa não para, né? O esporte, os negócios, a cultura, tudo que envolve essa indústria gigantesca aqui nos Estados Unidos. A gente fica de olho para falar mais semana que vem, certo? Sem dúvida nenhuma, tem muito mais para a gente falar. NBA chegando, começa dia 18 de outubro, enfim, tem bastante coisa para a gente falar. Patricão, muito obrigado, encerrando nossa conexão com os Estados Unidos. Cuida do Oliver aí, faz a lição com ele, cuida bem dele, deixa tudo certinho, tá? Vou fazer o almoço agora para ele. Ele deve estar cansado já, mas 90% das vezes que eu faço, ele vai comer pasta, macarrão. Então, que beleza. Vamos pro macarrão. Um abraço para você. Muito bem, o macarrão sempre é mais rápido e fácil, assim, para os filhos comerem. Máquina do Esporte, Sports Machine, trazendo dicas de paternidade. Vamos fazer a receita aqui para vocês. Isso, né? Ótimo, vamos fazer um programa culinária. É muito complexo, exato. Muito bem, então Sérgio Patrick cozinha na próxima semana aqui. Valeu, galera, até semana que vem. Tchau. Tchau.